Olá, muito boa noite. Nós estamos aqui de volta com a nossa teleaula e prosseguindo com o nosso tema tão importante. Estamos fazendo aquele estudo sobre a pessoa do Espírito Santo, estudando o livro do apóstolo Jair de Oliveira, nosso líder, O Vento Sopra Onde Quer. Livro esse que você pode adquirir em qualquer casa da bênção de Deus. E eu quero começar a aula de hoje, a gente fazendo uma oração juntos, tá? Vamos fazer uma oração? Querido Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós invocamos Tua presença, te suplicamos, ó Deus amado, a unção do Teu Espírito, sem a qual nós não podemos fazer absolutamente nada. Eu peço que nessa noite o Senhor venha não somente nos permitir entendermos a lição de hoje, mas que ela possa produzir algo em nosso coração e nossa alma. Senhor Deus, venha falar conosco, venha nos orientar, venha, Senhor Deus, tirar dúvidas dos nossos corações e que aquilo que nós aprendermos hoje tenha um impacto em nossos corações. Eu peço isso, Pai. Em nome de Jesus, peço que o Senhor venha me ungir para falar. Creio que pessoas estão aí em casa orando por mim nesse sentido. Eu recebo a bênção do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Na aula passada, nós estivemos falando acerca do batismo no Espírito Santo, que, como nós falamos, um tema que ainda tem lá sua polêmica, né? Mas que já causou muito mais polêmicas em épocas passadas. Eu diria não tanto pela questão do ser cheio do Espírito Santo em si, porque eu acredito que não existe esse cristão que acredita na Bíblia como palavra de Deus que vai colocar em dúvida é, a importância de nós sermos cheios do Espírito Santo. O que dividia as opiniões era a questão de se isso de ser batizado com o Espírito Santo era uma experiência pós-salvação, a parte da salvação, experiência definida, ou era algo que acontecia instantaneamente uma vez que a pessoa tivesse entregue sua vida a Jesus, né? Então o povo chamado pentecostal acreditava que sim, que se tratava de uma experiência definida, específica, que a pessoa poderia dizer, ó, fui batizado no Espírito Santo tal dia, tal hora, e inclusive especificar determinadas coisas, determinadas experiências próprias envolvendo aí esse batismo no Espírito Santo. Se perguntasse para uma linha mais... Eu não gosto de usar a palavra tradicional, porque eu acho muito pejorativo isso, né? Dizer que quem não aceitasse esse tipo de ideia seria um tradicional. A pessoa pensasse diferente, né? Que não aceitou essa linha pentecostal, eu diria que não, que o ser cheio do Espírito Santo é, seria algo no dia a dia, né? À medida que você caminha com Jesus, à medida que você dá lugar a Deus, à medida que você deixa Deus transformar o seu caráter, a sua vida, você vai sendo cheio do Espírito Santo, à medida que você se torna um canal de bênção, através do qual Deus vai fluindo através de você, sem ter uma experiência estática necessariamente, na qual digo, ó, esse dia aqui eu fui batizado no Espírito Santo e senti isso e senti aquilo, né? Então, dizer que isso não existe ainda, sim, existe, mas tanto um lado como o outro já cedeu muita coisa, né? A gente vê muitas pessoas que antes seriam chamadas de tradicionais, que hoje em dia já vê com mais simpatia essa questão de ter uma experiência definida chamada batismo no Espírito Santo. E a gente vê a linha pentecostal, né, se contendo mais em certas declarações que fazia antigamente em relação a isso, em relação a certos excessos que tinha no meio pentecostal. Bom, a aula de hoje está muito ligada à anterior, que é a respeito
do dom de falar em outras línguas. Está muito ligado, eu digo, porque uma questão polêmica também dizia respeito a isso, né? Que muitos acreditavam que a marca, o sinal de que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo era que ela falava em outras línguas, entendeu? Que esse era o sinal, que se alguém dissesse foi batizado no Espírito Santo e não falou em outras línguas, ele não foi batizado do Espírito Santo. Vamos estudar isso. Vamos lá, já vamos entrar na aula, senão na introdução eu já dou a aula toda, né? Dentro do assunto da lição anterior encontra-se um tema que ainda é polêmico em alguns meios cristãos: o falar em outras línguas como evidência do batismo no Espírito Santo. Como evidência do batismo no Espírito Santo. Então vamos estudar esse tema com humildade, à luz da palavra de Deus, a fim de que tenhamos clareza nesse assunto, né? Esse e qualquer assunto tem que ser estudado com muita humildade, porque dono da verdade e a verdade é só Jesus quem é, né? O grande problema é quando uma pessoa tem um certo conceito e não se abre para aprender nada, né? Essas são pessoas que hoje falam, daqui 5, 6, 7, 10 anos estão desfalando, porque é aquele que se exalta, Deus faz questão de humilhar essa pessoa, né? Bom, a maior parte do povo pentecostal apoia o dom de falar em outras línguas como a evidência do batismo no Espírito Santo. Isso é devido ao fato de, no livro de Atos, a maior parte dos relatos de batismo no Espírito Santo serem acompanhados dessa evidência. A maior parte. Vamos ver alguns. Por exemplo, no dia de Pentecoste, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Está lá em Atos, capítulo 2, versículo 4. Então, o primeiro momento ali da descida do Espírito Santo foi acompanhado com este sinal, além daqueles outros sinais visíveis, né, que foi aquele som de um vento impetuoso e veemente, aquelas línguas como de chamas repartidas entre aquelas cerca de 120 discípulos que estavam reunidos. Também teve isso deles falarem em outras línguas. Mais para frente nós vamos aí comentar que sinal foi esse, né? Como foi este falar em outras línguas ali que os discípulos falaram no dia de Pentecostes. Mas eu acredito que esse versículo aqui de Atos capítulo 2 é o versículo base do povo pentecostal para declarar isso, que o falar em línguas é o sinal, é a marca de que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo. Aí muitas vezes entra naquilo que eu falei na última aula, né? Na última aula eu falei sobre o batismo no Espírito Santo e falei sobre o perigo de nós, ao invés de buscarmos o batismo no Espírito Santo, tentarmos replicar a experiência que uma outra pessoa teve. Por exemplo, uma pessoa diz ter sido batizada no Espírito Santo e no dia sentiu um calor, sentiu um arrepio, e sentiu isso, sentiu aquilo. Aí a pessoa, ao invés de buscar o batismo no Espírito Santo, ela começa a buscar aquelas experiências. Ela não busca e não pede o batismo no Espírito Santo. Ela começa a pedir para sentir arrepio, começa a pedir para sentir calor, começa a pedir para sentir as mesmas coisas que aquela pessoa sentiu. Eu diria que o mesmo se dá no que diz respeito ao falar em outras línguas. Se nós pegarmos esse versículo como base, nós vamos explicar ele, e dissermos que sempre, 100% das vezes, quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, ela vai falar em outras línguas, a pessoa não vai pedir nem vai buscar o batismo no Espírito Santo. Ela vai buscar falar em outras línguas, e quem busca acha. Ela vai falar em língua estranha, língua esquisita, língua cavernosa, língua
ininteligível, mas talvez não seja a língua dada pelo Espírito Santo, né? Eu estou me segurando aqui para não dar os exemplos disso, né, gente? Porque nessa questão aí, eu sei que muitas pessoas, às vezes na ânsia de ajudar alguém a ser batizado no Espírito Santo, orando, só faltou ensinar ela a falar em outras línguas. E quem está me ouvindo sabe do que eu estou falando, né? Só faltou dar uma ajudinha para ela enrolar a língua dela, entendeu? Sabe como é, né? Fala assim, 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 fala glória, 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 né? E se eu ficar falando glória, 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 uma hora vai enrolar mesmo, entendeu? E se quiser que enrole mesmo, fala outra coisa, fala o peito do pé de pedra é preto, o peito do pé de pedra é preto, o peito do pé de pedra é preto, aí uma hora vai estar entendeu? Então, com todo respeito eu falo isso, e não é debochando de nada nem de ninguém, porque Deus leva em conta muitas intenções das pessoas. Se alguém disser que comigo foi assim, eu fui batizado no Espírito Santo, acredito, eu acredito, né? Mas o Senhor Deus, Ele quer que a gente cresça, né? Quer que a gente cresça, que a gente amadureça. Então, uma coisa que vai fazer a gente evitar isso é o quê? É nós, quando a gente estiver orando, a gente entender o seguinte, que nós temos que buscar o batismo no Espírito Santo e não falar em outras línguas. Porque nós vamos ver, elas podem vir, podem não vir, né? O que a gente tem que buscar é sermos batizados no Espírito Santo. Tá bom? Vamos explicar isso. Bom, mas vamos lá, prosseguindo. O outro texto é Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 44 ao 46, que diz assim: quando Pedro foi à casa de Cornélio pregar o evangelho ali para ele e para sua família. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então tá aí. Esse aí é mais um texto do livro de Atos dos Apóstolos que mostra o quê? Mostra pessoas recebendo o Espírito Santo falando em outras línguas. Claro que foi algo atípico naquele momento, porque até então quem ia recebendo o batismo no Espírito Santo era judeus, no mínimo, né? E pessoas que haviam crido em Jesus como Senhor. E agora era um homem e sua família que estava sendo instruído no caminho do Senhor, no caso de Cornélio, que inclusive ele chamou Pedro por ordem do Senhor. Um anjo do Senhor ordenou que ele chamasse Pedro, e é ele quem e Pedro vai e começa a pregar a palavra. Está escrito que Pedro estava pregando ainda e Cornélio foi cheio do Espírito Santo. E ele e sua família começaram a falar em outras línguas. Eu falei que foi algo atípico, porque Cornélio ainda não tinha se batizado, né? Ninguém tinha feito um apelo. Cornélio não tinha ido à frente, nem nada disso. Mas o Espírito Santo veio sobre ele, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer mais uma vez, isso eu já falei, eu digo mais uma vez porque eu já falei isso aqui em outros momentos no nosso estudo, que o vento sopra onde quer, né? Que o normal é que pessoas creem em Jesus, abrem o coração, recebam Ele como Senhor e busquem e sejam cheios do Espírito Santo. E já falamos aqui também que não há um padrão no sentido, quando você está numa vigília orando, você vai ser batizado no Espírito Santo. Então pode ser que você seja batizado no Espírito Santo quando está orando, mas já em Atos a gente vê o que? Cornélio estava ouvindo uma pregação e a pregação foi interrompida
Aí a pregação do pastor Pedro foi interrompida e o Espírito Santo veio sobre aquela família e eles foram cheios do Espírito Santo, né? Então já mostrando o que, gente? Pode ser que essa experiência a pessoa passe por ela. Pode ser que ele passe na vigília, mas também pode ser que ele passe por ela no meio de uma pregação, caminhando no meio da rua, enfim. Vai ser na hora que o Espírito Santo decidir fazer. E mais uma vez aparece aqui, né? Que o Espírito Santo veio sobre eles, eles começaram a falar em outras línguas, né? Os fiéis que eram da circuncisão viram aquilo e ficaram admirados. Ficaram admirados. Eu creio que está muito ligado a isso também, eles terem falado em outras línguas. Quem eram os fiéis da circuncisão? Eram discípulos de Jesus, mas que vieram do judaísmo, que vieram da nação de Israel, então eram pessoas que eram judeus, mas cristãos, que mantinham ainda no coração que Israel era um povo especial, era o povo da aliança, e que a pessoa deveria ser judeu primeiro para depois ser cristão. Ou pelo menos ser cristão e depois ser judeu, se circuncidar e coisas assim. Mas com Cornélio não aconteceu nada disso. Tá? Com Cornélio, o Espírito Santo veio sobre ele sem qualquer experiência dele com o judaísmo e com muito pouca coisa de experiência com o cristianismo. A primeira experiência com o cristianismo estava ali, com Pedro. Então, aqueles fiéis da circuncisão tiveram que ver uma manifestação visível e audível de que o Espírito Santo estava ali sobre a vida daquelas pessoas, né? Eles ficaram admirados, mas eles tinham que reconhecer, o Espírito Santo veio sobre eles também. Ok? Então vamos lá. Um terceiro caso. Os 12 discípulos lá em Éfeso, né? Lá no capítulo 19 de Éfeso. Aconteceu que estando Paulo em Corinto, aconteceu que estando Apolo em Corinto, ou melhor, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando cresce? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo 12 homens. Atos 19, versículos 1 ao 7. Então, gente, é um texto interessante pelo seguinte: se você ler o capítulo anterior de Atos dos Apóstolos, você vai ver que Paulo já tinha passado por lá e passou brevemente, pregou numa sinagoga ali um dia e deixou ali Apolo, Priscila e Áquila e seguiu o caminho. Ele estava indo para Jerusalém. E quando ele retorna ali a Éfeso, ele encontra o quê? Ele encontra aqueles 12 homens, que são chamados aqui de discípulos, que eles eram discípulos. Mas o que eles conheciam? Só o batismo de João. A gente vê uma semelhança muito grande com Apolo, a quem Paulo tinha deixado ali para continuar o trabalho. A Bíblia fala que Apolo era um homem muito instruído na palavra de Deus, tá? Ele era zeloso com as coisas de Deus, porém só conhecia o batismo de João. Entenderam? E parece aqui, né, que ele gerou discípulos segundo a categoria dele, segundo a espécie dele, porque esses homens aqui, esses 12 homens eram como ele. Mas é interessante também que a cidade de Éfeso, onde estava uma das 7 maravilhas do mundo, que era o templo de Diana, a obra de Deus ali estava bem inexpressiva, né? Tinha ali 12 homens, não estava acontecendo lá muita coisa. Aí Paulo ora por eles, são cheios do Espírito Santo,
e a gente continua lendo Atos 19, a gente vê que um grande despertamento espiritual vai acontecendo depois. Deus usa Paulo para derrubar aquela potestade que era a Diana dos Efésios, né? Então, bom, primeiro a gente aprende isso, né? Apolo, um homem fervoroso, um grande conhecedor das Escrituras, um grande mestre das Escrituras, porém faltava isso na vida dele, né? E Paulo completou isso na vida dos discípulos, provavelmente discípulos que Apolo levantou ali naquele lugar, né? Então Paulo orou por eles, eles foram cheios do Espírito Santo, foram batizados, alguns diriam assim, batizados novamente. Eles foram batizados, porque eles só tinham sido batizados com o batismo de João, né? O que era o batismo de João? Era o batismo de arrependimento de pecados, era o batismo de preparação para a vinda do Messias, mas o Messias já tinha vindo, né? Então, não é que Paulo batizou eles de novo. Eles não tinham recebido nenhum batismo cristão ainda, né? Bom, como diz o nosso texto aqui, são passagens como esta que nos levam a crer que, na maioria das vezes, o dom de língua seguirá o batismo no Espírito Santo, né? Na maioria das vezes. Porém, a Bíblia tem mais a dizer sobre isso, né? Que coisa terrível a gente escolher os versículos que estão... Só escolher os versículos que estão de acordo com o que a gente pensa, né? Vamos ver o que mais a Bíblia tem a dizer sobre esse dom do Espírito Santo, que é o falar em outras línguas. Bom, lá em 1 Coríntios 12, versículos 29 e 30, Paulo faz umas perguntas retóricas. São perguntas retóricas, são perguntas que já têm a resposta, né? Ele pergunta assim, ó, instruindo os crentes de Corinto sobre os dons do Espírito Santo, Paulo faz algumas perguntas retóricas desse tipo. Porventura são todos apóstolos? Pergunta retórica, porque a gente sabe que não. Ou todos profetas? Não, né? Todos são mestres? Não. Operadores de milagres? Não. Tem todos dons de curar? Não. Falam todos em outras línguas? Qual seria a resposta de novo? Não, de novo. Interpretam-nas todos? Não, também, né? Para todas essas perguntas, a resposta é não, né? Paulo estava dizendo que apesar de todos poderem receber o batismo no Espírito Santo, nem todos falariam em outras línguas. Apesar que na maioria das vezes isso vai acontecer. Como diz o texto aí que nós estamos no nosso caderno de estudo, geralmente, mas nem sempre. A gente tem que ter em mente que apesar de geralmente, quando a gente é batizado no Espírito Santo, a gente falar em outras línguas, se porém alguém disser que foi batizado no Espírito Santo, mas não fala em outras línguas, ou só falou no dia do batismo, né? Não vamos colocar em dúvida essa experiência, né? Quem gosta de colocar dúvida no coração dos outros, vocês sabem quem é, o Satanás, né? Porque, afinal de contas, isso também é bíblico. Porque eu gosto de comparar mais assim, gente. Geralmente a pessoa vai falar em outras línguas, mas aquilo que mais se parece com o batismo no Espírito Santo, o que é mais comum nas pessoas que recebem o batismo no Espírito Santo, é como que uma alegria, uma euforia, um algo que parece estar explodindo dentro dela, tá? É o que mais se parece. Aí geralmente ela vai falar numa língua que ela não conhece, exaltando a grandeza de Deus. Porém, se isso não acontecer, às vezes ela vai gemer, às vezes ela, né, vai chorar de alegria nessa hora. A gente vai falar o quê? Glória a Deus, foi batizada no Espírito Santo também, com certeza, né? Agora outra coisa interessante sobre essa questão do falar em outras línguas, que nós encontramos o termo variedade de línguas, né? Paulo falou isso. Paulo, né,
fala que a uns é dado o dom de variedade de línguas. Então, nessas línguas espirituais que nós recebemos, nós vamos ver que não existe uma só, né? É algo que a gente precisa saber. Se estudarmos com atenção o livro de Atos e mais a primeira carta de Paulo aos Coríntios, veremos que não existe somente um tipo de dom de línguas. Tá? Primeira vez que eu vi isso há mais de 2 décadas, eu achei isso maravilhoso para a minha vida. Vamos ver, olha, alguns tipos de línguas que a gente pode encontrar na Bíblia, porque se a gente ficar preso só em Atos 2, a nossa experiência, gente, a nossa experiência pentecostal não vai resistir nem aquela lá, tá? A gente não vai resistir nem aquilo, porque lá está escrito que o povo falava em línguas e quem estava escutando entendia. Captou? Só disso aí a gente já pode perceber que não existe só um tipo de dom de línguas. Então vamos lá. Bom, primeiro, línguas desconhecidas para quem fala, mas conhecida por quem ouve, né? Que foi o caso das línguas lá de Atos capítulo 2. Olha só, Lucas diz que as línguas faladas no dia de Pentecostes eram línguas conhecidas aqui na Terra. Tá? Atos 2, 7 e 8 diz assim, olha, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar? Cada um em nossa própria língua materna. Olha só, eles disseram então que aqueles homens estavam falando na língua materna deles. Depois você conta ali quantas nações estavam reunidas em Jerusalém para a festa do dia de Pentecostes, tá? Então, você entendeu? O Espírito Santo ele pode fazer isso, ele pode dar uma língua que é conhecida aqui na Terra, chinês, tailandês, uma língua que a pessoa não fala, tá? E que se faz necessário, tá bom? Que se faz necessário, lembre-se disso, porque senão a pessoa vai achar que o Espírito Santo vai falar para ela abrir mão de algo que é dela. Por exemplo, uma pessoa vai acredita que tem um chamado de Deus para pregar o evangelho na Rússia. Vá aprender russo, tá? Não vou não. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre os discípulos e eles começaram a falar numa língua que os outros conheciam. Sim, naquele dia sim, como manifestação, como um sinal para aquelas pessoas que estavam ali escutando, algo que foi absolutamente necessário como manifestação de que o Espírito Santo havia chegado. Agora, isso não quer dizer que eu e vocês não precisamos estudar as línguas dos povos para os quais nós somos enviados, tá? Mas quando isso se faz necessário, isso pode acontecer, claro, como está aí no seu caderno de estudo. Muitos são os relatos de pessoas em missões transculturais a quem o Espírito Santo, em momentos de emergência, guarda isso, momentos de emergência, deu a eles a capacidade de falar na língua nativa. Isso é um tipo de língua, milagre do Espírito Santo, tá? Então, esse é o primeiro. Várias pessoas já testemunharam disso, né? Eu não estou lembrando o nome do personagem da história aqui. Eu estou sim, é o Robert Tom, do Vinho Novo é Melhor, que ele estava numa entrevista e começou a falar numa língua que ele pelo menos não conhecia, e alguém que estava assistindo disse que era uma pessoa que entendeu a língua que ele falou, que é uma língua conhecida aqui na Terra, e que ele trouxe uma palavra que confortou o coração dela, né?
Então, depoimentos como esse existe muito. O Espírito Santo faz isso. Qual é a outra? Essa é a mais comum. Olha só, 1 Coríntios 14, 2 diz: quem fala em línguas, em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Aqui Paulo fala de línguas dadas pelo Espírito que ninguém entende, somente Deus. Essas são as línguas que normalmente falamos quando em oração. Qual o propósito delas? O que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Essas línguas são para a nossa edificação espiritual. Então, gente, essas aqui são as mais comuns, né? Primeiro, a acusação que se faz contra as pessoas que creem no dom de línguas, eles pegam lá Atos dos Apóstolos e apontam aí que as pessoas entendiam o que os discípulos falavam e falam assim, não é essa língua de vocês aí que nem vocês entendem o que vocês estão falando, é um emaranhado de sílabas, de coisas sem nexo nenhum. Não, gente. A minha Bíblia e a sua está dizendo aqui que existe uma língua que de fato está ali, ó. Ninguém o entende. Ninguém entende. É entre nós e Deus. A Bíblia não explica como é esse mecanismo de edificarmos a nós mesmos através de uma língua que nós não estamos compreendendo. Faz parte desse mundo de fé no qual nós estamos vivendo. Mas se ela diz que me edifica, me edifica. Entendeu? Então, tem pessoas que todo período de oração ele entra ali na presença de Deus e debaixo da graça, da unção do Espírito Santo, eles pedem a Deus para que em toda oração eles pelo menos alguns minutos falem outras línguas, porque eles acreditam. Minha Bíblia diz que eu sou edificado quando eu oro assim, então eu sou edificado, eu sou abençoado quando eu oro dessa forma. Ok? Então essa é o segundo tipo de línguas. Olha um terceiro. Línguas com interpretação para edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 5. Diz assim, ó. Quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Diferente das línguas para edificação pessoal, essa pode ser interpretada por quem tiver o dom de interpretação. Trata-se de uma palavra profética em línguas e serve para edificar a igreja. Então, aqui, a pessoa está falando numa língua desconhecida aqui na Terra, de fato. Mas, ela não está falando para edificação pessoal. Tem lá uma pessoa que tem o dom de interpretação de línguas e ele vai ouvir esta palavra e vai interpretar. Essa pessoa não vai interpretar todas as línguas estranhas, porque a gente volta no versículo anterior lá que nós vimos que está escrito aquela para minha edificação ninguém o entende. Então não quer dizer que quem tem o dom de interpretar a língua vai interpretar todas as línguas. Aquela para minha edificação é só Deus mesmo. Agora essa aqui, muitas vezes Deus manda uma palavra profética em outras línguas. Já aconteceu, deu impor as mãos sobre pessoa com dom de interpretação de línguas e naquele momento eu falar em outras línguas e depois a pessoa vem me agradecer e dizer, olha, muito obrigado, pastor, Deus te usou para me dar uma palavra e era aquela palavra que eu estava precisando. É óbvio que eu nem imaginava e nem imagino até hoje qual foi. Mas a pessoa que ouviu, ela compreendeu por quê? Porque não somente a minha, mas as línguas de outras pessoas, essa mesma irmã já interpretou. Já interpretou as línguas de outras pessoas. Tem um dom de interpretar as línguas. E como foi dito aí, ela serve para quê? Ela serve para a edificação da igreja. E ela caminha lado a lado com o dom de interpretação
de línguas, com a pessoa que tem o dom de interpretação de línguas. O que mais? Vamos lá. Mais um tipo. Línguas como sinal para os incrédulos. É interessante essa aqui, viu? 1 Coríntios 14, 22. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Aqui Paulo fala de um tipo de língua que é um sinal para o incrédulo. Provavelmente ele está falando de alguém falar em línguas e um incrédulo conseguir entender. Também são muitos os testemunhos de alguém falar numa língua desconhecida aqui na terra e transmitir uma mensagem que somente o pecador a quem ela foi endereçada entender. E qual é o resultado disso? Torna-se-lhe manifesta os segredos do coração e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. 1 Coríntios 14, 25. Então, gente, essa outra aqui também é interessante. A pessoa está falando agora não numa língua conhecida aqui na terra, mas numa língua desconhecida. Mas por um milagre do Espírito Santo, Deus faz com que um incrédulo ouça e compreenda. É interessante que está dizendo aqui que é um sinal para o incrédulo. Mas é um sinal no sentido dele entender e não dele ficar apavorado com medo. Porque no mesmo capítulo ele fala, se todo mundo começar a falar em outras línguas que ninguém entende, aquela lá de edificação, né? E o indouto entra, aí vai dizer que está todo mundo doido, né? Porque poucas coisas deixam as pessoas mais assustadas do que elas entrarem numa igreja, está todo mundo orando em outras línguas e ele não faz nem ideia do que está acontecendo. Aí dificilmente ele vai dizer, ó, Deus está nesse lugar, que maravilha, glória a Deus. Ele vai dizer, entrei no lugar errado, eu pensei que tinha entrado numa igreja, entrei no hospício, né? Agora Paulo está dizendo que existe uma língua na qual a pessoa fala, é uma língua desconhecida, mas que o Espírito Santo vai trazer interpretação para ele, tá? Então, terminando, nós vemos nessa lição a necessidade de estudarmos um assunto de acordo com o todo dele nas Escrituras. Se nos apegarmos a apenas um versículo para formularmos os nossos conceitos, acabaremos em heresia. É a Bíblia que interpreta e esclarece a própria Bíblia. Então tá aí. Gente, no que diz respeito a essas questões, tanto do batismo no Espírito Santo como o dom de falar em línguas, o que acontece muito é disso. Muito mal entendido porque as pessoas se apegam a versículos isolados. Aí um vai para um polo, outro vai para o outro. E ficam se degladiando. Então o que acontece? Falta de equilíbrio. Tá? Então quando a gente está estudando algo como isso, o dom de línguas, eu parar em Atos 2, ali mesmo eu já vou ficar confuso. Porque eu fui batizado no Espírito Santo, falei em línguas, mas eu vou ver que não é igual aquilo. Eu vou sair confuso, eu vou sair dizendo, não é aquilo, então eu não fui batizado no Espírito Santo. Então eu tenho que continuar estudando, eu tenho que ir para 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. É assim que é a Bíblia. Ela interpretando ela. Tá bom? Então, gente, vamos lá, vamos continuar estudando a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? E que os nossos estudos da pessoa do Espírito Santo não fiquem só no papel e na cabeça, mas que eles transformem a vida da gente. Um abraço, um beijo, Deus te abençoe.